Galera, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre uma coisa relativamente muito importante, que é a chamada cadeia alimentar. Ela demonstra justamente como os seres vivos conseguem obter os seus alimentos, sua energia e sua biomassa, tá? Então ela leva em consideração principalmente esses três fatores. Aqui nós temos uma cadeia alimentar dita completa quando eu tenho produtores, que são aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu alimento. Eles podem produzir de duas formas: através da fotossíntese, energia da luz solar, e também através da quimiossíntese, reações químicas, tá ok? Além dos produtores, nós temos uma outra categoria bem vasta, que são os chamados consumidores. Então é uma categoria bem grande que está no meio da cadeia alimentar, são os consumidores. E nós temos também o final da cadeia alimentar, decompositores. O que é interessante na cadeia alimentar? O começo e o fim são extremamente importantes. O começo, ele consegue produzir seu alimento para sustentar toda a cadeia. E o fim decompõe, que são os decompositores, né? Decompõe as estruturas orgânicas, transformando-as em inorgânicas, que vão servir de matéria-prima para os produtores. Então, sem produtores, não tem nenhuma parte da cadeia, e sem decompositores, não tem o começo da cadeia. Sem o começo da cadeia, toda a cadeia morre. Tá bom? Então, esse processo de obtenção de alimento, ele é variável de acordo com a origem do alimento. Quem produz seu alimento são os produtores. Quem come os outros seres vivos são os consumidores. E quem decompõe todos os seres vivos, inclusive os produtores, são os decompositores. Tá ok? Produtores, eles têm a capacidade de produzir seu alimento, principalmente através da energia da luz do sol. Tá ok? Então, esses são os grupos de produtores. Na maioria das vezes são as plantas e as algas. Então, são chamados de a base da cadeia alimentar. Para representar a alimentação, nós devemos utilizar a seta. A seta sai de quem serve de alimento para quem está se alimentando. Então, quem se alimenta diretamente do produtor é chamado de consumidor primário, tá? Então, ele é o consumidor primário. O consumidor primário come o quê? Come o produtor. E a seta sai de quem serve de alimento para quem está se alimentando. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. Então, ele consome o consumidor primário. Quem consome o consumidor secundário é o consumidor terciário. Então, o terciário consome o secundário. Quem consome o consumidor quaternário, o terciário é o quaternário e assim por diante. Quaternário, quinternário, tá? E por último, que vai consumir todos os seres vivos que morrem, ou seus dejetos, seus restos, são os decompositores. Dentro do grupo de decompositores, nós temos a representação de dois seres vivos, que são os fungos e são as bactérias. O que vocês têm que entender aqui no processo da cadeia alimentar? Eu tenho duas coisas que vão se propagando ao longo da cadeia alimentar, que são os chamados energia, né? A fonte principal de energia da cadeia alimentar é o sol, e delas todos os seres vivos dependem, inclusive os decompositores. Então, o sol é a fonte primária de energia do planeta, transformado em alimento através da fotossíntese. E a energia, olha, ao longo da cadeia, vai o quê? Vai diminuindo. Então, os alimentos mais energéticos são aqueles que são dos produtores, provenientes dos produtores. Eles têm mais concentração de energia. A energia, ela não é cíclica, ela não volta, tá? Ela é linear.
ela vai embora, tá? E ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Todo ser vivo usa, perde energia. Então, o consumidor primário tem menos energia do que o consumidor secundário. E o secundário tem menos do que o primário. O terciário, menos que o secundário. E o quaternário, menos do que o terciário. E como é compensado tudo isso? Ao longo da cadeia, eu vou diminuindo a quantidade de indivíduos, tá? Porque eles precisam comer mais. Então, para esse secundário ter uma quantidade de energia que sustente seu corpo, ele tem que comer uma grande quantidade de primários. E o terciário, secundários, e o quaternário, terciários. Então, ao longo da cadeia, normalmente nós temos menos representantes à frente do que o antecessor a ele. Só não vale com os decompositores. Os decompositores têm um número muito grande de decompositores para decompor todo mundo aqui. Tá ok? Então, a base produz seu alimento, vai perdendo-se energia ao longo da cadeia. E eles compensam isso consumindo uma maior quantidade de energia. Agora, a matéria. A matéria, ela é diretamente proporcional à cadeia alimentar. A energia, ela é inversamente, vai diminuindo. Então, quanto mais a cadeia cresce, mais diminui a energia. Já a matéria, ela é normalmente, ela não se perde. Ela tem um processo denominado de reciclagem. Então, a matéria que forma as plantas é repassado para os consumidores primários, que é repassado para o consumidor secundário, terciário. E aí, quando os decompositores decompõem, eles devolvem essa matéria para a forma inorgânica, que vai ser reutilizada pelo novo produtor. Então, nós dizemos que o ciclo da matéria, da biomassa, ela é um ciclo, né? Então, o que quer dizer isso? Ela começa num ponto, dá uma volta todinha e volta para esse mesmo ponto, tá bom? Então, a matéria é cíclica, a energia é linear, tá? Não é cíclica, não retorna. A energia vai embora e se perde. Já a matéria volta de novo para o começo. Tá ok, gente? Ao longo da cadeia alimentar, nós temos algumas substâncias que se acumulam. Essas substâncias são chamadas de bioacumuladores, porque elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Os metais pesados são bioacumuladores. Então, quando eles entram no organismo, eles são passados quando o ser vivo se alimenta do outro, ou seja, o nível trófico mais elevado é aquele que tem maior concentração de toxinas, né? De bioacumuladores. Então, agrotóxicos. Agrotóxico é um bioacumulador. A gente usa agrotóxicos nas plantas para proteger contra herbívoros e eles vão sendo passados ao longo da cadeia. E o ser humano, ele consome também essas plantas. Ele precisa comer, ele não produz o seu alimento. Então, ele precisa obter seu alimento de outros seres vivos. E aí, quando ele come essas plantas, ele também se contamina com agrotóxico, que nunca mais vai sair do seu organismo. E aí, quanto mais ele come, maior é a concentração de agrotóxico no organismo. Ok, galerinha? Agora vamos para a teia alimentar. Gente, o que é uma teia alimentar? Em que ela é diferente da cadeia? Aqui vocês estão vendo um monte de seta que se perde e que se mistura. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto de várias cadeias interligadas. Cadeia é só um ser vivo se alimentando do outro. Na natureza isso não acontece. A grama não é comida só pelo gafanhoto, ela é comida pelo gafanhoto, ela é comida pelo besouro, ela é comida pela larva, ela é comida por vários seres vivos. E aí elas são servindo de alimentos para vários seres vivos. Então, teia alimentar nada mais é do que um conjunto de várias cadeias interligadas. E quem são essas cadeias? São os seres vivos que servem de alimento. A grama pode ser comida pela vaca, pelo besouro, pode ser comido pela iguana, pode ser comido pelo cervo, pode ser comido por um monte, até pelo rato ele pode ser de repente comido. Ela pode ser comida por vários seres vivos. E essa representação de várias cadeias interligadas é justamente o que nós chamamos de
teia alimentar, ok, gente? Então, a teia é o conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Agora, gente, a obtenção do alimento, eu posso chamar isso daí de níveis tróficos, tá? Então, a planta é o primeiro nível trófico, porque ela produz o seu alimento. Quem consumir a planta, como por exemplo o cervo, é o segundo nível trófico, porque ele está consumindo o primeiro nível trófico. Então, primeiro nível trófico, segundo nível trófico. Quem consumiu o cervo, por exemplo, uma onça, vai ser o terceiro nível trófico. E assim por diante. Então, níveis tróficos são a representação da posição do ser vivo na cadeia alimentar, tá? O primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, aquele que produz o seu alimento é o primeiro nível trófico. E os demais sucessivamente. Quem consumiu o produtor é o nível trófico 2. Quem consumiu o nível trófico 1 é o 3 e assim por diante, tá? Então, esses níveis tróficos são representados. Então, se eu peço para você montar uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos, eu posso dar como exemplo justamente a grama, produtor, nível trófico 1. O gafanhoto, nível trófico 2. O sapo, nível trófico 3. E a cobra, nível trófico 4, tá? Dentro do ambiente aquático, os níveis tróficos eles são mais complexos. O ambiente aquático ele tem uma estruturação de níveis tróficos bem equilibrada, bem sutil. E qualquer coisa pode desequilibrar, porque ele é considerado uma cadeia alimentar mais frágil. Então, a gente tem que ter muito cuidado justamente com os ambientes aquáticos, rios, oceanos, porque eles são bem frágeis. E o ser humano, quando ele altera esse processo, modifica isso daí, ele causa impactos na cadeia alimentar. Quando um ser vivo é alterado na cadeia alimentar, né, uma espécie, um grupo, afeta toda a cadeia alimentar. Por exemplo, se as gramas sumirem, quem come grama vai desaparecer. Quem come esse ser vivo que come grama também não vai ter alimento. E assim por diante. Então, afeta todo ao longo da cadeia alimentar. Até nas porções mais superiores da cadeia alimentar é afetada uma modificação lá na base. Tá bom? Então, quando some um ser vivo, as presas deles aumentam de grupos e justamente quem se alimenta desse ser vivo perde o alimento. Então vai afetar quem se alimenta dele e quem serve de alimento desse ser vivo. E isso causa o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. É por causa disso que nas cidades nós temos muito desequilíbrio ambiental. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós fizemos as nossas cidades, nós matamos e expulsamos vários grupos de seres vivos que existiam ali, que formavam uma cadeia alimentar equilibrada. Dentre eles, sapos, peixes e outros. Isso fez com que eu tivesse menos predador para um ser vivo que causa transmissão de muitas doenças. A gente chama aqui popularmente de carapanã, os mosquitos. Então, se eu retirei os predadores dos mosquitos, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento na quantidade de mosquitos. E aí a gente reclama que tem muito mosquito, muito carapanã na cidade, mas isso foi provocado devido a um desequilíbrio ambiental que nós promovemos quando nós modificamos essa cadeia alimentar. Tiramos os predadores deles e aí resultou nisso daí. Mesma coisa é a questão dos ratos. Nós reclamamos ratos nas cidades, ratos no campo, mas isso está destinado também a nós termos eliminado ou afastado os predadores principais desses ratos. Os principais predadores desses ratos são cobras. Então, em regiões de campo, hoje em dia, nós temos uma grande quantidade de ratos que comem os grãos ou os produtos que são produzidos para as cidades,
devido justamente nós matarmos em escala muito alta, muito grande as cobras, achando que as cobras são prejuízo para o meio ambiente, quando na verdade elas são reguladoras de roedores. Então elas são predadores, elas se alimentam de roedores. E aí quando a gente retira a cobra na cadeia alimentar, os roedores sem predadores crescem em disparada. E aí eles vão, por ter mais consumidor primário, que é o rato, eles vão consumir em larga escala justamente algumas plantas que nós usamos na nossa alimentação, milho e outras coisas. E aí eu vou ter uma diminuição de alimentos nossos devido ao excesso justamente de roedores. Isso promovido à morte maciça de cobras, né, que nós achamos que são prejudiciais, que não servem para nada. Então, todo ser vivo é importante na cadeia alimentar. Muitas vezes a gente despreza um ser vivo e aí esse ser vivo, se desaparecesse, causaria um desequilíbrio na cadeia alimentar. Ok, gente? Na teia alimentar, na cadeia alimentar. Tudo tem um equilíbrio. Esse equilíbrio tem que ser mantido. Quando a gente causa esse desequilíbrio, complicações vêm à tona, causam mais complicações, e isso acaba afetando todos os seres vivos, inclusive o homem que pensa que nunca é afetado. Ok, gente? Obrigado, até mais.